Desde a simples jardinagem até a profunda mineração subterrânea, nenhuma ferramenta fez mais para modelar o mundo do que a pá. Começando como artefatos de escavação de madeira e osso, digging through chalk deposits 30 or 40 feet underground. A pá evoluiu para uma sofisticada ferramenta de aço adaptável a qualquer trabalho, desde a construção de ferrovias, They would turn over their shovel and tamp the ballast in. Até as megapás que erguem 120 toneladas de uma só vez. Prepare-se para cavar bem fundo no fascinante mundo da pá. Caixa de ferramentas. Por dezenas de milhares de anos, esta foi a pá mais comumente usada. É esculpida a partir de um único pedaço de madeira. E acredite, você não iria gostar de usá-la, pois a lâmina é bem cega. Agora, esta sim é uma pá. Uma lâmina de aço carbono com um cabo branco de freixo. Como você pode ver, a lâmina afiada é feita para perfurar a terra. Não importa que tipo de pá você use, cavar envolve 3 ações básicas. Primeiro, a enterrada, ou a ação de forçar a pá para dentro do solo. O movimento para colocar a terra na lâmina da pá chama-se suspensão. E, finalmente, a virada, que leva o material para longe do buraco aonde a terra vai ser despejada. É uma ação simples que ajudou a cavar quilômetros de aquedutos na Roma Antiga e a salvar milhares de vidas nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. O homem pré-histórico criou a primeira pá, um bastão de cavar para colher raízes comestíveis, tubérculos e outros vegetais. Arqueólogos descobriram exemplos dessas pás primitivas em Zimbábue, que remontam a 60 mil anos. A digging stick tends to be similar to a spear, usually a bit heavier and thicker, still pointed at one end, and it can be 4 to 6 or 7 feet long. Mas cavar solos duros e rochosos com apenas um bastão era difícil. Então o homem pré-histórico fixou uma pedra no cabo da pá, dando mais força para entrar no solo. No período neolítico, em 10 mil anos antes de Cristo, o homem da Idade da Pedra usava pás feitas de ossos e chifres para perfurar a terra. I'm holding the shoulder blade of a bison here, which makes a great shovel. It's got a great handle. You can dig into the ground and lift up dirt. O homem utilizava as pás para buscar pederneira, uma pedra quebradiça usada para fazer ferramentas pré-históricas. Escavações impressionantes foram feitas, como em um lugar na Inglaterra chamado Grimes Graves, que tem 34 acres de minas antigas. What they were doing was digging through chalk deposits straight down to get at seams of flint, 30 or 40 feet underground. Inspirado pelo formato da pá de osso, o homem começou a criar pás de madeira com base no mesmo desenho. No ano 400 a.C., os romanos já dispunham de pás de madeira para a agricultura, algumas com ponta para penetrar o solo, outras mais largas para escavar e separar grãos. This is sort of the typical wooden shovel, a wooden scoop carved out of wood. Mas os romanos tinham planos maiores, projetos que precisavam de ferramentas mais duráveis. Concluído em 312 a.C., o aqueduto Aqua Appia era um túnel subterrâneo de 1,5 m por 1,5 m, com mais de 16 quilômetros. Carregava aproximadamente 1.500.000 metros cúbicos de água por dia para os reservatórios romanos. Para essa difícil escavação, os romanos engenhosamente inventaram uma pá chamada pala com ferro, ou pá com metal. Tinha desenho semelhante a esta réplica da década de 40. So the wooden surface of the shovel carries the weight, carries the product that's being moved. And the wearing edge that would rub against the ground to be worn out rather quickly would be fastened with an iron or steel edge to allow it to last longer. These are sometimes called an iron shoe or a steel shoe or a shod shovel.
A pá calçada de ferro era tão durável que foi usada pelo mundo todo durante o século XVIII. A criação de uma pá ainda mais forte a um preço acessível exigiu dos americanos criatividade e persistência. Nos anos de 1770, os britânicos impuseram pesados impostos sobre os produtos de ferro enviados para as colônias. E o governo inglês decretou ilegal a produção de utensílios de ferro em solo americano. Isso acabou tornando a pá de ferro cara demais para muitos comerciantes. Em 1774, um ferreiro chamado Capitão John Ames de Bridgewater, em Massachusetts, organizou uma rebelião própria. Ele ignorou a lei britânica e começou a fazer pás de ferro. Fortes e acessíveis, elas foram um sucesso instantâneo em Massachusetts e começaram a ser distribuídas para todo o país. No século XIX, a empresa Ames era a maior fabricante de pás do mundo. E hoje é a empresa que existe há mais tempo sem interrupção nos Estados Unidos. Essas pás exerceram um papel fundamental em eventos do século XIX, como a construção de estradas de ferro. Em 4 de julho de 1828, uma pá de prata da empresa deu início à construção da primeira ferrovia americana em Baltimore, Maryland. Ames até redesenhou o cabo das pás para a utilização nessas estradas. The so-called malleable D-handle was created. This is made out of all iron, a certain type of iron called malleable iron. And they would turn over their shovel and tamp the ballast in. A pá viria a ser um instrumento de sobrevivência sob as brutais condições da guerra. O uso da metralhadora durante a Primeira Guerra Mundial mudou os combates para sempre. Elas disparavam rajadas de mais de 600 tiros por minuto, forçando os soldados a cavar a terra para se proteger. Em 1918, a empresa de Ames entregou mais de 189 mil dessas pás duráveis para o Ministério da Guerra. This is a military entrenching tool from World War I, heavily riveted, used for a host of activities from digging foxholes to digging latrines to hand-to-hand combat. Ao final da Primeira Guerra, soldados de ambos os lados haviam cavado 40 mil quilômetros de trincheiras contínuas da Bélgica à Suíça, o bastante para circundar o globo. Na Segunda Guerra Mundial, a ferramenta para cavar trincheiras se transformaria em objeto de espionagem. Quando o exército americano viu a pá dobrável usada pelos soldados nazistas, eles a enviaram para a empresa Ames, onde foi desmontada e quase toda copiada para resultar nesta pá. This one folds to the smaller size for carrying, but doubles as a pick as well by tightening this nut. The soldier could use this to dig into the soil and dig a more effective hole. Os fabricantes de pás continuaram a melhorá-las. A liga de aço agora torna a cabeça e o encaixe mais duráveis, enquanto a fibra de vidro e o plástico deixam os cabos mais fortes e flexíveis. Usadas para cavar no fundo do quintal ou criar um túnel de 50 quilômetros e 15 bilhões de dólares ligando a Inglaterra à Europa, nenhuma ferramenta fez mais para modelar o mundo do que a pá. Se eu pedisse para me dar uma pá, você provavelmente me entregaria uma dessas duas. Mas e se eu pedisse um tipo 9, estilo 2, você saberia o que pegar? Um funcionário do governo que fosse montar um estoque para uso civil ou militar não poderia simplesmente pedir qualquer pá para qualquer trabalho. Por volta de 1955, a Administração de Serviços Gerais publicou um documento de 30 páginas detalhando regulamentações para a compra de pás, do tamanho e formato da concha até o comprimento e o tipo de cabo. Dessa forma, se precisasse drenar um fosso, poderia pedir com segurança esta pá de drenagem tipo 10, estilo 3, com cabeça longa e borda curva. E com certeza não receberia, por engano, esta tipo 9, estilo 2, a pá de Born, com cabeça mais larga, desenhada para cavar buracos e não para drenar.
Então, a próxima vez que você deparar com muita neve pelo caminho, não pegue a pá de neve, mas sim esta, a tipo 14, classe A, cabo D, leve. A seguir, veja como lâminas de aço frio e toras de 9 metros são transformadas em dezenas de milhares de pás por dia. Mas antes, responda. Que animal usa uma pá para cavar em busca de comida na natureza? A resposta, quando caixa de ferramentas a pá voltar. And the world of freedom, the proudest boast is FBI leader. The wall through the center of this town cannot last. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Que animal usa uma pá para cavar em busca de comida? A resposta é o chimpanzé. Chimpanzés selvagens usam pás que fazem com gravetos para procurar cupins. Em 1907, a Union Tools of Frankfurt de Nova York levava 15 minutos para fazer uma pá a partir de um aço liso e uma madeira como esta. Eram necessárias de 12 a 15 prensas em 4 máquinas diferentes para moldar a cabeça. Os cabos eram feitos em um torno 1 a 1. Eles ainda fazem pás usando esta matéria-prima, mas graças à alta tecnologia leva somente 30 segundos para ir disto para aquilo. Um dos grandes avanços na redução do tempo de produção foi o novo desenho da cabeça, que passou a ser côncava. Na época colonial, os fabricantes martelavam as pás chatas de aço grosso, aquecendo e batendo dezenas de vezes com um martinete de báscula, uma prensa industrial gigante movida por uma roda d'água. Para acelerar o processo de produção e usar menos matéria-prima, a Union Tools fez as primeiras pás com desenho côncavo em 1907. Utilizando menos golpes do martinete, o entalhe revolucionário na parte de trás produziu uma pá resistente com um pedaço de aço bem fino. Just like today, a soda can is made out of very, very thin aluminum. But if you were to try to stand on one, it would actually hold your weight. And that's as a result of some careful engineering that allows the shapes to create a strong structure from a thin product. Em 1937, Bryce Sorver, empregado da Union Tools, desenhou uma pá côncava ainda mais forte ao inventar a pá Razorback, que tinha um desenho pontiagudo no aço. He thickened the blade in the middle 2 inches of the shovel blade all the way along. This is where the shovel wears the most. It also strengthens it the most along the top of the socket, which improved the head-to-handle connection. A Razorback é a marca registrada da série de pás da empresa. Para começar o processo, 4,5 toneladas de rolos de aço carbono são colocados em uma prensa a vácuo de 150 toneladas, que moldam as pás individualmente. A extremidade cega da parte de trás é afiada em um esmeril, dando à pá maior força para entrar na terra. A placa de metal é levada a um forno a 980 graus. A esteira mantém as chapas no calor pelo tempo exato para ficarem maleáveis e serem moldadas. If they get too hot, they'll burn. They'll leave marks all over the shovel. And if you run them too cold, they'll crack.
São necessárias apenas 2 moldagens para que as chapas virem conchas de paz. Um único golpe desta prensa Niágara de 75 toneladas forma 2 partes cruciais da pá. A concha que segura o material que você está cavando e o encaixe onde o cabo se conecta à concha. Um segundo golpe com uma prensa modeladora de 110 toneladas molda a parte de trás, dando forma ao apoio de cima da concha, onde se põe o pé para dar mais força. Depois de moldadas, as conchas de aço ainda estão duras e quebráveis, então são temperadas em um forno a 400 graus, resultando em uma ponta de aço forte, porém flexível. Em outra parte da fábrica, os cabos são feitos de toras de 9 metros de freixo, a mesma madeira flexível usada para fazer tacos de beisebol. We're purchasing nearly 50,000 board feet of northern white ash per week. We cut in the mill here roughly 1,000 per hour. As toras são cortadas em tábuas, chamadas de quadrados longos, e transformadas em cavilhas pelo torno. Para manter o mesmo volume durante toda a vida útil, estes cabos são secados em um forno, que reduz a umidade para cerca de 13%. We went and put shovel head on a handle that was 22% moisture content. Within a week or two, that shovel head wouldn't fit anymore because the wood would shrink once the moisture come out of it. Um segundo torno cria um desenho diferenciado e arredondado na ponta do cabo. Finalmente, a última fase crítica. Os cabos são colocados nas pás com pressão hidráulica de 220 quilos e fixados no lugar. Graças à linha de montagem e à tecnologia das máquinas de hoje, a Union consegue produzir 50 mil pás de alta qualidade em um único dia. Depois de trabalhar um certo período com jardinagem, minhas pás ficam assim, cobertas de sujeira incrustada e ferrugem. Então é claro que eu quero limpá-las antes de guardar durante o inverno. E aqui está Merrick Fredkin. How you doing? Good, how are you? Good, thanks. How can I take care of this shovel? Well, the easiest thing to do is to take the shovel, put it in a bucket of sand, move Like it up this and one down. here? Just like that. Move it up and down a couple of times. Okay. And what that'll do is that'll clean all the debris off the shovel. After it looks clean, you can spray down with a little WD-40. Great. Now, tell me, you're holding on to a snow shovel. I have to admit, this is giving me bad memories of my childhood. This is a pusher snow shovel. What this does is this pushes snow out of the way. It's not meant to lift. It does have some other uses. If you do have a flood somewhere, you can use this shovel to push the water out of the way toward a drain or toward a pump. That's helpful, too. Yes. Thank you so much for coming by. Oh, my pleasure. Thank you. A seguir, máquinas que levam a escavação ao extremo. Mas antes, responda. Essa pá tem um cabo de 3 metros. Você sabe para que é usada? A resposta quando o caixa de ferramentas a pá voltar. No mesmo coração. Então, você sabe para que é usada essa pá de 3 metros? A resposta é para instalar postes telefônicos. É a chamada pá de telefone, usada para remover a terra dos buracos profundos onde se colocam os postes. A maior parte das inovações no desenho da pá foi concentrada em melhorias na concha e no encaixe. Mas no início dos anos 70, os fabricantes começaram a produzir modelos com cabos de fibra de vidro, mais leve do que a madeira e 30% mais forte. Este é o futuro dos cabos de pá. O Razorback Super Flexível é um cabo de fibra de vidro revestido de polietileno que dá um formato mais confortável e delineado, tornando a pá ainda mais forte. Ele pode aguentar 18 quilos de pressão a mais do que o cabo comum de fibra de vidro. Seria necessária uma pressão maior do que 200 quilos para quebrá-lo. Mas alguns trabalhos são grandes demais para uma pá manual.
As atuais pás extremamente potentes estão ganhando novas alturas e profundidades. Electric mining shovel is a powerful digging platform that is comprised of about 3 million pounds of steel, powerful motors, powerful transmissions that do the same thing that we do with our shovel, namely crowd, hoist, and swing. Mas levaria 64 horas de escavação para fazer o que a pá mineradora 4100 XPB faz em segundos. Essa mega pá de 10 milhões de dólares desloca 120 mil toneladas de terra em 12 horas de trabalho. The dipper sizes get upwards of 73 cubic yards. Some are as big as 82 cubic yards. This translates into 100 to 120 tons per pass. Enquanto sua pá tem cabeça, encaixe e haste, a 4100 tem uma concha basculante e um braço. E com um motor de 1.100 cavalos de potência, é uma força que merece respeito. Which translates into upwards of 340,000 pounds of digging force at the end of the dipper. Importante. A pá deve ser forte o bastante para aguentar trabalho pesado, pois opera 24 horas por dia o ano todo. Para construir uma pá mineradora, são necessários de 5 a 6 meses. Por isso, a P&H fabrica somente 12 por ano. Não é possível saber como ficarão as pás no futuro. A P&H diz que tem tecnologia para construir pás ainda maiores, mas não espera vê-las tão cedo. The limiting factor right now is tires. If haul truck makers could find tires that could handle bigger payloads than they can right now, they would make bigger trucks. Enquanto os fabricantes de caminhões não chegam lá, a 4100 continuará a ser a rainha das montanhas. Desde as pás feitas de ossos de animais, até as mega pás mineradoras de hoje, essa antiga ferramenta estará sempre avançando. Uma das primeiras empresas a fabricar pás para neve foi a Rowland Sons, na Pensilvânia, em 1898. E foi na hora certa, pois logo veio a tempestade de neve de 1899, que resultou em mais de 50 centímetros de neve em Nova York e todas as ruas foram limpas à mão. A prefeitura entregava pás a quem quisesse ajudar e pagava $2 por dia. A neve foi carregada em carroças e jogada nos rios. Se você precisa cavar ou revolver a terra, há uma pá especial para isso. Eu sou Serena Irwin, até o próximo Caixa de Ferramentas. Esta noite, Monge... Eles construíram nações, dominaram exércitos inteiros e atualmente fazem muito mais do que apenas bater em pregos. O martelo é sem dúvida a ferramenta mais conhecida do mundo. Mas há muitas coisas que você ainda não sabe sobre ele. Desde seu surgimento, They were using the hammer to crush bones just to survive as hunters or gatherers. ao uso mortal nas batalhas, até a chegada aos dias modernos. We have diesel hammers that range about 300,000 foot-pounds. Acha que um martelo é só um martelo? Pois pense bem e venha conhecer o mundo fascinante dos martelos. Caixa de ferramentas. Olá, eu sou Serena Irwin e como construtora não lembro de algo que eu tenha feito sem ter usado um martelo. E o mesmo acontece com construtores ao longo da história. Mas claro, os martelos não são todos iguais. Bom, vejam este aqui, por exemplo. Chama-se o comandante e é feito com um toco de árvore. Já esta ferramenta aqui, por outro lado, combina um martelo, alicates e um pé de cabra. Bem legal. Durante o século XIX era usada para fazer cercas de arame farpado. E este aqui é um dos mais novos do mercado. Ele chama martelo de peso frontal porque 60% de seu peso fica na frente para permitir um golpe mais forte. Mas antes das novidades, vamos começar a jornada dando uma olhada nos princípios do martelo.
martelo faz parte de um sistema dinâmico que envolve braço, martelo, prego e madeira. Eis como as partes dessa ferramenta simples criam um conjunto tão poderoso. Primeiro vamos ver a cabeça. Pesando de 200 a 800 gramas, é o centro do sistema. O efeito mecânico vertical de seu peso é o que dá força ao martelo. Quanto maior o peso, maior a energia dada pela ferramenta e menor a energia requerida ao usuário. Assim como na cabeça humana, há várias partes anatômicas. A face, a parte mais dura do martelo, é o ponto de impacto onde a energia é transferida. O olho, o ponto de conexão entre a cabeça e o cabo. Historicamente, é o ponto mais fraco do martelo. O pescoço é a seção entre o olho e a face. O comprimento varia no mundo todo de acordo com a tradição. E essas são as bochechas, a área mais frágil do martelo, responsável por conectar todas as partes da cabeça. Antigamente eram decoradas com belos desenhos. Finalmente, a unha, que usa a força da alavanca para endireitar e retirar pregos tortos. Em relação ao cabo, o comprimento faz toda a diferença. Um cabo mais curto traz o peso da cabeça mais perto da mão, permitindo maior controle. Um cabo mais longo usa o efeito mecânico para aumentar a velocidade da cabeça, resultando em um golpe mais forte. Essa é a anatomia da ferramenta manual mais popular do mundo. A evolução do martelo aconteceu desta forma. Durante a era paleolítica, há 2 milhões de anos, o homem primitivo pegou um osso ou uma pedra, começou a bater e assim surgiu o martelo. Prehistoric people really were using the hammer to survive. When you look at that first hammer stone, they were using it to crush bones, to crush nuts, to dig, just to survive as hunters or gatherers. Depois da pedra, o cabo. Entre 40 mil e 10 mil antes de Cristo, na era paleolítica, o cabo era feito com osso, chifre ou madeira. Esse era o segredo para uma ferramenta mais eficaz. Um cabo aumenta a distância do braço, dando ao usuário mais força e controle. O surgimento do martelo, como o conhecemos, aconteceu durante o Império Romano, por volta de 500 a.C., e foi por causa dos pregos. They developed the idea of this nail that could be used to hold wood together. They were the first mass users of nails. Os romanos também foram os primeiros a descobrir que pregos podem entortar e criaram um modo eficaz de retirar pregos tortos. The Romans really developed the hammer into what we normally consider today as the claw hammer. And that same shape lasted right up to today. It hasn't really changed a lot. Centenas de anos depois, o martelo tornou-se a inspiração para um esporte próprio. Na Escócia, no ano de 500, operários usavam martelos pesados para fincar estacas e para ver quem conseguia arremessar a própria ferramenta mais longe. Esse teste de força inspirou a prova olímpica do arremesso de martelo, disputada desde os Jogos de 1900. A partir do século XIII, o uso de armaduras passou a ser comum e em pouco tempo a espada mal arranhava um cavaleiro bem protegido. Soldados regulares usavam martelos com cerca de 2 metros de comprimento e 5 quilos. Os cavaleiros usavam modelos mais curtos. Para dar maior eficiência, a cabeça era achatada em uma extremidade e pontiaguda na outra. Assim era possível esmagar ou perfurar. O martelo de guerra foi usado em combate ao longo dos séculos XV e XVI. O surgimento da pólvora praticamente acabou com esse tipo de luta. Na época colonial, o martelo tornou-se uma ferramenta mais especializada. Uma variedade enorme de martelos surgiu para atender às novas profissões. And so we had our shoemaker, and they would have special needs and would develop the hammer they needed for working with leather, which was quite different than a shipbuilder who was working with wood and trying to put caulk in between the pieces of wood, and they needed a caulking mallet. Mas os dias do martelo feito à mão acabariam diante de uma nova criação, a produção em massa.
Em 1856, o surgimento do processo Bessemer permitiu às fábricas a produção em massa do aço a um custo baixo. Pela primeira vez, era possível fabricar martelos idênticos aos milhares. Ao longo do século seguinte, os martelos se tornaram fundamentais para operários no mundo todo. Em 1969, a Apollo 12 pousa na Lua. 43 milhões de famílias assistem pela TV quando o astronauta Alan Bean recorre a um martelo para consertar uma câmera com defeito na nave espacial. That's coming in there now, Al. Okay, what change did you make? I hit it on the top with my hammer. I figured we didn't have a thing to lose. Skillful fix, Al. Embora especialmente projetado para ser usado na Lua, uma das ferramentas mais antigas mostrou seu valor nos tempos modernos. Se olharmos as ferramentas de um colecionador, podemos imaginar para que esse martelo era usado. Ou este aqui. Para explicar tudo, o colecionador Bob Gary está aqui. Now, tell me, what was this hammer used for? Well, the nose has these plates on it. This is actually a stoneworker's hammer. Imagine being in New York City where they have all the brownstone houses and the gargoyles, and this is what they actually use to work the stone. And this was from the late 1800s? Well, definitely in the 1800s, sure. Cool. And this one grabbed my attention as well because it says atomic on it. Now, what's the deal with this? Well, this is a cowboy's hammer, and it was actually used to mend the fences for the barbed wire. And you have a hammer head, you have your pry bars on the ends over here for tightening up the barbed wire, and of course you have the circle here for handing on the saddle. Now, this one over here is very appealing to me. We've got a spring here. What is this for? That's a cobbler's hammer, and the whole idea of this patent was there's a little spike inside there that as they hit it into the leather, it would actually make a hole that they could do their lacing for their shoes. And the spring would regulate how far that hole was made. This one I found in a flea market for $75, and I thought I got a good deal because it's worth about $150. Do you think you would notice it if I happened to put it in my toolbox? I might notice that. I think you would. A seguir, veremos como o martelo passa de aço bruto a ferramenta poderosa. Mas antes, uma curiosidade. Qual dia da semana recebeu em inglês o nome de um deus mítico que tinha um martelo? Veremos a resposta após o intervalo. Nesta terça. Qual dia da semana recebeu em inglês o nome de um deus mítico que tinha um martelo? A resposta: Thursday, ou quinta-feira, uma homenagem a Thor, que usava o martelo para proteger os deuses de gigantes maus. Antes da Revolução Industrial, acreditem ou não, isto era uma fábrica de martelos. Usando apenas a força bruta, uma marreta e uma bigorna, o ferreiro martelava uma barra de ferro centenas de vezes e fazia apenas 8 martelos em um dia de produção. O colono americano que comprasse um martelo provavelmente iria gastar $1, que era cerca de 2 dias de salário. Por outro lado, eu comprei este martelo em uma loja de ferragens. Ele me custou $15 e foi feito em uma fábrica que produz mais de 4.000 por dia. Do caminho percorrido da bigorna à esteira rolante, essa é a história da produção em massa. O aço carbono é aquecido a 1.100 graus Celsius. O aço quente é esmagado por uma enorme forja com o peso de 1.600 quilos. O resultado? Uma força de 1.400 quilos por centímetro quadrado e o nascimento de um martelo. Esta é a Estwing Hammers de Rockford, Illinois, uma das 2 únicas fábricas que ainda fazem martelos nos Estados Unidos. Aqui surgiu uma das mais importantes inovações do martelo. Até 1923, todos os martelos eram feitos em 2 partes, a cabeça e o cabo. Esse formato causava muitos problemas quando a cabeça literalmente saía voando do cabo. Um jovem inventor chamado Ernest Estwing teve uma ideia que acabou de vez com o problema: um martelo inteiriço. It was based on his idea of a tool using a one-piece forging connecting the head and handle. It was a major step forward in hammer development. O martelo inteiriço de Estwing foi lançado em 1923. A ideia fez sucesso e a empresa cresceu. Atualmente, a fábrica produz mais de 400.000 martelos por ano.
The hammer making process at Estling has not changed much since 1923. A fine steel is purchased by our company. As barras são cortadas em pedaços de 10 a 30 centímetros, dependendo do tamanho do martelo que está sendo feito. Em seguida, eles vão para o setor de forja, onde são colocados em um forno a gás. O aço é aquecido por 20 minutos até atingir 1.200 graus Celsius, deixando o metal maleável para facilitar a moldagem. As peças são removidas uma a uma do forno e levadas para uma máquina que estende o comprimento do material. Cada peça é colocada sobre um molde no formato de um martelo e recebe de 3 a 10 golpes de um poderoso martelo de forja. Ele golpeia o aço aquecido até que fique no formato desejado. Em seguida, todo o aço excedente é aparado. Antes da etapa seguinte, os martelos são deixados para resfriar. Tornos de polimento automatizados removem mecanicamente todas as imperfeições. Agora eles estão prontos para o tratamento térmico. Os martelos são banhados em um líquido cuja composição é um segredo da empresa. O calor muda a estrutura molecular do aço do mesmo modo que o frio pode transformar água em gelo. Eles são então resfriados, ficando mais duros e mais fortes. Em seguida é feita a empunhadura. Um líquido com nylon e vinil é vertido em moldes em torno do cabo. Depois de resfriado, o excesso de vinil é removido. Depois, os martelos são levados para a área de acabamento, onde são polidos. Os martelos recebem etiquetas e logotipos. Over 20 people touch a hammer before it is actually shipped to our customers. Antes da ferramenta chegar ao consumidor, testes exaustivos são feitos em protótipos para garantir a durabilidade. This machine here is one of our main testing apparatus. We take this tool, we strap it in. We don't hit it just 20 times. We go anywhere from 100,000 to maybe 1 million blows. So we always overdo our testing here. Para a Estwing e a maioria dos fabricantes de martelo, o objetivo é o mesmo: fazer uma ferramenta mais segura e mais eficiente. Não dá para terminar o meu trabalho sem uma tonelada disto, pregos 16 penny. Mas de onde será que vem esse nome? Bem, hoje em dia é um tipo de prego, mas na época colonial tinha a ver com o preço dos pregos. Por exemplo, 100 desses pregos de 9 centímetros custavam 16 pennies. O preço dos pregos certamente mudou, mas o nome 16 penny ficou. O processo de fabricação de pregos com certeza também mudou. Na época colonial, um ferreiro especializado fazia de 800 a 900 pregos como este em um dia. Mas nas fábricas modernas, existem máquinas para isso capazes de fazer 1.100 pregos por minuto. Uma boa diferença. A seguir, vamos ver como designs radicais estão levando os martelos a lugares onde nunca estiveram. Mas antes, quantos golpes de marreta foram dados na montagem da primeira ferrovia transcontinental? Veremos a resposta quando Caixa de Ferramentas voltar. Herdou. Quantos golpes de marreta foram dados na montagem da primeira ferrovia transcontinental? A resposta, cerca de 33 milhões. Foram usadas 11 milhões de estacas para fazer quase 5.000 quilômetros de trilhos. A 3 golpes por estaca, foram 33 milhões de golpes para ir do Atlântico ao Pacífico. Antes do advento de empunhaduras sintéticas como esta, os fabricantes utilizavam diversas formas de amortecer as vibrações do martelo no braço. How did a hammer like this help? Well, early on they used wooden handles, and wooden handles work very good at dampen the vibration.
but the wooden handles broke. So they tried switching to metal, caused a lot of vibration, so they put the wood on the outside. A handle like this one had a nice strong metal. What they would do is put leather on the outside and really form-fit it in the hand. I love it. Very inventive. And even today... Até hoje o design dos martelos continua evoluindo. Vejam só. Anti-Vibe, martelos de impacto, o King Kong 400. Essas são apenas algumas das inovações na busca constante para criar o martelo perfeito. Donald Patterson, professor assistente de Medicina e Biomecânica da Universidade de Connecticut, pesquisa ferramentas. Em seu laboratório, ele usa os equipamentos mais modernos em seus estudos. The electrodes on my arm are connected to a biomechanical data collection system that's on my back. Eletrodos captam os sinais da vibração causada pelas marteladas. Essa informação é enviada para o computador em suas costas, que grava e interpreta os dados para determinar a quantidade de tensão nos músculos e nas juntas. Repetitive exposure to vibration over time can cause you to lose perception in your fingertips. Seus dados também revelam novas formas de projetar um martelo menos nocivo. Na empresa Stanley, a única novidade para eliminar vibrações é o Anti-Vibe, um martelo inteiriço que contém uma inovação inesperada. The Anti-Vibe hammer incorporates a tuning fork, which reduces harmful vibrations to the wrist, elbow and shoulder. O diapasão é colocado no cabo para absorver a vibração antes que ela chegue à mão. A Estwing também criou um design radical. É o martelo de fibra de vidro de peso frontal. De acordo com os criadores, ao colocar o peso da cabeça mais próximo da face, a gravidade é melhor utilizada do que em martelos convencionais. Como resultado, o golpe é mais rápido e requer menos esforço do usuário. Mas nem todos os novos martelos cabem na palma da mão. Alguns não cabem nem mesmo em sua garagem. Vejam este aqui, o APE modelo D3632. É um bate-estacas que pesa quase 8 toneladas e tem uma cabeça com 3.500 quilos. Ele é usado para afundar pilares de fundação no solo. Believe it or not, these large diesel impact hammers are directly related to the hammer that you would find in your toolbox. Essentially, it's a piece of metal banging on something. O martelo comum só precisa de uma pessoa para manejá-lo. Este aqui precisa de 5. You have your crane operator, you have various pile butts on the ground that are aligning the hammer onto the pile, keeping the lead straight. Este é o bate-estacas a diesel. Agora vejam outro martelo gigante que vibra. Um dos maiores avanços na tecnologia dos martelos é o martelo vibratório. Este é o King Kong 400. Em vez de usar impactos individuais como o bate-estacas, este martelo cria milhões de impactos minúsculos ou ondas de choque. Essas máquinas com controle hidráulico liquidificam o solo, permitindo que enormes pilares penetrem a terra em questão de minutos. It uses vibration technology to vibrate the piles in and out of the ground. The vibration loosens the friction on the pile, and that allows it to either be driven or to be extracted. These hammers are generally used on large construction projects. Mas quer seja o King Kong 400, o martelo com ponta arredondada, o imponente Commander ou o martelo de carpinteiro, uma coisa é clara: o martelo resistiu ao teste do tempo, mostrando ser uma ferramenta poderosa e versátil. Ele nos trouxe da Idade da Pedra à Era Espacial e continuará presente por muitas eras. Por isso é conhecido como Rei das Ferramentas. Uma das maiores invenções para martelos que nunca foi patenteada está bem aqui na minha mão. O grande avanço foi este alongamento na parte inferior da cabeça do martelo que impediu que ela saísse voando do cabo. Sem dúvida, o martelo tem muita história e para mim ainda vai ter muito mais.
Assim, a história dessa ferramenta, aparentemente simples, mas sempre essencial, está longe de acabar. Eu sou Serena Irwin. Até o próximo Caixa de Ferramentas. Esta noite,